Aleluia. Vamos ler onde é que está agora que apareceu. Isso. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Saúde a todos os irmãos. Boa noite para todos. Aleluia. Nós vamos iniciar mais um Café com Palavra, amém? Nesta noite. Este é o dia que o Senhor fez, né? Fim de feriado. Aleluia. Os irmãos estão em casa aí. Vamos marcando os nossos irmãos. Vamos marcando o pessoal aí, para que nós venhamos receber de Deus nesta noite. Louvado seja Deus. Boa noite, nossa irmã Solange. Boa noite, seja muito bem-vinda. Irmã Andréia, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, pastora linda. Amém, filha. Você que é linda, viu? Deus abençoe. Evangelista Patrícia Camargo, evangelista Valdo, irmã Natália. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, amém? Nós vamos continuar com a nossa escola de intercessão. Em específico, hoje quero falar acerca da oração. Amém? Nós estamos trabalhando acerca da oração, da importância dela, dos fundamentos, da intensidade da oração, né? Da oração como arma. E hoje eu quero trazer algo ao coração dos irmãos de extrema importância, amém? Para a vida de um intercessor, né? Você que está aí, louvado seja Deus, que exerce esse ministério, né? Ou que tem chamado de Deus para exercer esse ministério, você vai entender da importância, irmãos, né? Da importância da arma chamada oração, amém? O nosso adversário não resiste, né, o poder da oração, amém? E também nós vencemos batalhas espirituais, entremos diante do Senhor, né, tudo através da oração, amém? Evangelista Patrícia, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, irmã Elisângela Gomes, olha, pastora, glória a Deus, seja muito bem-vinda, pastora, nesta noite, que alegria, uma honra tê-la na live desta noite, amém? Nós vamos iniciar, irmão, com texto áureo. Nós vamos falar, eu quero ler, na verdade, 2 textos, tá? Primeiro, Atos, capítulo de número 6, algo que Deus colocou ao meu coração, quando nós deixamos, na verdade, o que eu quero hoje compartilhar com os irmãos, quando nós negligenciamos acerca dessa arma, né, de usar essa arma chamada oração, né, e quando nós fazemos isso, pastora, tem alguns textos, eu passei até para os irmãos, né, acerca do livro do Edward Bones, né, eu comprei, olha, alguns irmãos me perguntaram depois, amém, aqui está o nome do autor, para que você invista aí no teu ministério. Glória a Deus, é um livro de extrema importância, eu estava meditando nele hoje. E Atos, capítulo de número 6, eu quero ler aqui com vocês. Aleluias. E nós vamos colocar alguns pontos acerca desse estudo, tá bom? Atos 6. Diz assim, ora, versículo de número 1, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz assim. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria, as quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós, escuta isso, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra de Deus. Amém? Depois, a sequência, para que você venha entender todo o enredo desse texto áureo, ele diz assim, o 5: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosério de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e quando grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então é um texto muito conhecido que fala acerca da instituição dos diáconos, né? Pastor, o que é que este texto tem a ver com a arma da oração? Aqui nós vemos mesmo já um ensinamento para as nossas vidas, né? Em Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos estavam tendo que se dedicar ao cuidado, né? Das viúvas, enfim, redirecionando assim, ou o foco que era, o foco deles, que era perseverar na oração, né? E também no ministério da palavra, tá? É aí que eles constituem os diáconos, para que nada desviasse eles do foco. E o que eu quero falar com você nesta noite é isso. Quando nós entendemos que nós temos a oração como uma arma, amém, irmãos? Você que é intercessor, você que exerce esse ministério de liderança, né? Ministério de intercessão mesmo na igreja, ou simplesmente nos colocamos, né? Como intercessor de pessoas individualmente falando, não somente no ministério, mas nós precisamos entender e precisamos usar com diligência essa arma chamada oração, tá? Muitas pessoas têm negligenciado isso e querem exercer esse ofício, mas isso é muito, muito, muito arriscado. Eu quero acerca desse texto, eu até fiz uma anotação aqui: a oração aparente, mas deficiente. Sentido, pastora? Deficiente em intensidade e tempo dispensado para este trabalho, né? Então, foi isso que os apóstolos aqui entenderam, né? À medida que eles agora direcionavam, ou seja, eu entendo que eles estavam fazendo outras coisas, muitas outras coisas, e eles tinham agora, eles não poderiam se desviar do foco, né? Que era a oração e a ministração da palavra, tá? Então eles direcionam pessoas para que fizesse isso, para que eles não se desviassem do foco e do objetivo deles, tá? Então, o que eu quero falar hoje para você, às vezes eu converso com pessoas que se colocam na posição de intercessores, e às vezes nós perguntamos qual que é a frequência, qual que é a intensidade que essas pessoas, né, oram, e qual que é o tempo que você dispensa para a oração. Já que ela é uma arma, nós precisamos usá-la e nós precisamos investir, né, nesta oração, amém? E muitas das vezes eu fico preocupada porque as pessoas às vezes falam: pastor, eu estou orando pouco, ou eu tenho orado pouco porque eu ando ocupado demais, né? Às vezes eu corro demais, não oro tanto quanto deveria. Então a pessoa, ela tem essa consciência de que ela está orando pouco, ela sabe que está orando, não é que ela não tem uma vida de oração, ela ora, mas ela ora pouco, né? Para exercer aquilo que ela deveria exercer. Então, não estou falando de pessoas que não oram, estou falando de pessoas que oram, mas pelo teu ofício, o exercício tem sido pouco, tá? Então, aqui os apóstolos, eles tinham esse entendimento, né? De que eles precisavam se dedicar ao ofício da oração e se dedicar ao ofício da palavra. Então, eles não podiam se desviar do foco, eles não podiam diminuir essa intensidade de oração, esse tempo dispensado para a oração, amém? Eu falo que pessoas que têm vida de oração, ela já cria por hábito. Por exemplo, agora mesmo eu estava aqui em convívio, né, familiar, né, fim de feriado, eu estava aqui com amigos, né, até com ovelhas,
né, com a minha família, e só que você tem um compromisso, você gera esse compromisso. Então eu desci um pouco antes, me dediquei à oração, né, preparei o estudo. Então assim, tudo tem que ser feito com essa diligência. Então se nós não mantemos esse foco, você vai abrir, né, uma brecha, você abre uma lacuna. E eu te digo, vou até mais a fundo, é o princípio do retrocesso para o teu ministério, amém? É o princípio do retrocesso. À medida que você deixa um intercessor, tá? À medida que o intercessor, um líder espiritual, líder de ministério, né? Qualquer tipo de liderança, qualquer pessoa que faça esse ofício da intercessão, ele precisa ter essa consciência de dispensar esse tempo. Então a nossa oração, ela não pode ser aparente. E os apóstolos aqui, eles estavam tendo essa preocupação, não. Nós estamos desviando o foco. O nosso trabalho aqui é focarmos na oração, porque eles tinham que orar por todos, né, para que eles mantivessem no centro da direção de Deus, né, e também o ofício da palavra. Então, se eles se dedicassem a fazer outras coisas, eles iam roubar tempo desta preparação, né? No entanto, que nós temos, né, pastores, né, tem obreiros na igreja justamente para isso, para que ele divida o seu trabalho, as tarefas ministeriais. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente faz tantas coisas, presta atenção nisso, a gente faz tantas coisas, a gente se vê envolvido em tantas coisas, e todas elas são coisas que são primordiais, são coisas que são importantes, não são coisas que não são importantes, tá? Olha o trecho do livro que eu li, e eu convido você a prestar atenção nesta noite, se você quiser anotar, tá? Tá aqui, ó. Os apóstolos eram tão dependentes da oração quanto as outras pessoas, mas o serviço sagrado, as atividades da igreja, pode nos envolver e nos absorver a tal ponto que nos impeçam de orar. Quando esse é o caso, sempre se seguem resultados danosos. Ou seja, você tem um ofício, uma responsabilidade, e você acha que você está fazendo tudo. E realmente você está se aplicando. Você se aplica em cuidar das pessoas, você se aplica em gerenciar a igreja, você se aplica em cuidar, né? Até do tempo mesmo de ministração de palavra, de preparo, né? De jejum, de oração. E então isso tudo você precisa administrar isso muito bem, mas desde que você não roube o tempo que seria o tempo necessário para oração, para dedicação a orar. Porque senão você não vai estar revestido. Porque senão você não vai estar, aleluias, né, revestido o suficiente para que realmente você exerça um papel de um bom intercessor. Amém? Olha só o que ele está dizendo. Olha só o que nos ensina o livro nesta noite. É melhor fazer o trabalho padrão do que permitir que a oração seja negligenciada. O que eu entendo? É melhor você fazer menos, mas aquilo que você fizer, você faça com diligência, né? Faça com excelência, faça com aplicação, né? Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha na porta, na intercessão. Então, se dedique a se revestir para que você fique na porta. Ah, mas eu quero ajudar, eu quero limpar a igreja, eu quero isso, eu quero, né, ministrar, eu quero sair para fazer evangelismo, Às vezes nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo e negligenciamos aquilo que nos é realmente importante. Eu conheço pessoas que têm ministérios frustrados, porque ela quer exercer tudo, todas as coisas, fazer tudo, e ela vai acabar negligenciando aquilo que verdadeiramente ela foi designada para fazer. Amém? Então isso fica aí um ensinamento muito interessante para nós. Eu vou repetir. É melhor fazermos o trabalho padrão do que permitir que a oração seja negligenciada. Amém? Seja lá o que afete a intensidade da nossa oração, afeta também o valor do serviço que nós prestamos. Olha que coisa forte, né? Então, à medida que você diminui essa intensidade da busca, da oração, você também está diminuindo a intenção, você está diminuindo
o valor do serviço que você está prestando. Então, às vezes a gente acha que está fazendo tudo, né, ao mesmo tempo para Deus, e não estamos nos dedicando da forma exata que temos que nos dedicar, tá bom? Então não se hesite, se você quer exercer bem o ministério e você acha que está sendo roubado daquilo que é o foco, né? Então você chama o seu líder espiritual, né? E aí você diz, olha, eu não estou tendo tempo para isso, não estou tendo tempo para me dedicar ao ministério, então é melhor que você siga um padrão do que você negligenciar a oração, amém? Nem sempre, né, a gente fazendo muita coisa quer dizer, então assim, eu sempre digo isso, eu falo, não adianta nós fazermos, por exemplo, passarmos 24 horas fazendo as coisas, achando que estamos fazendo as coisas para Deus, mas você não tira um período de 1 hora de oração, de meia hora, de 5 minutos, né, para falar com Deus, para se relacionar com Deus. Então isso é muito sério, tá? Então tudo aquilo que nós vamos fazer parte-se do princípio de uma direção de Deus. Se você fala pouco com Deus, então você vai estar fazendo as coisas fora da direção do Senhor. Você pode estar fazendo na tua direção, você pode estar fazendo na direção do homem, você pode menos na direção de Deus. Então você precisa estar direcionado por Deus. Você precisa manter essa intimidade, você precisa manter este relacionamento. Qual relacionamento? Através da oração. Amém? Louvado seja Deus. Olha isso daqui. Ocupado demais para orar. Entre aspas. Não é apenas o princípio do retrocesso, mas a ruína até ao serviço que já foi prestado. Sério, né? Não é só o início do retrocesso, mas é a ruína até ao serviço que você já foi prestado. Às vezes tem pessoas que vivem de coisas que já fez, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que se perderam com o tempo, mas ela sempre estava assim, mas eu já orei tanto, assim, eu subia monte, eu montava tenda no monte, eu passava horas na presença de Deus, como se tivesse um banco de horas com Deus, de oração. O mundo espiritual não funciona assim. Então, o fato de você ter feito muito isso no passado, né, não vai influenciar agora. Você não vai adquirir reserva. Você precisa estar em constante oração. E isso a gente aprende lá em Colossenses e também em Tessalonicenses. O apóstolo nos ensina que nós temos que estar em constante oração. Amém? Então, você não pode, irmãos. Isso é um princípio do seu retrocesso. É o princípio da sua ruína. É você achar que tem crédito com Deus. Acerca disso, tá? Acerca de oração, acerca de busca. E nós acabamos negligenciando. Eu conheço pessoas que passaram por isso. Por ter tido tanto tempo, vida de oração, busca. E agora acha que não precisa mais. Então vai fazendo as coisas no automático, né? E achando que ainda assim está na direção de Deus. Não, mas você parou de falar com Deus, você parou de ouvir a Deus, você parou de ser direcionado por Deus através da oração, você está agora andando por si, você está fazendo a esmo, você não está ouvindo a voz de Deus. E para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa falar com Ele. Amém? A gente precisa dispensar tempo de oração para esse Deus, para que você tenha comunicação e relacionamento. Tá bom? Então, cuidado com isso. Muito cuidado. Então, tudo que você for fazer, parte do princípio da oração. Tá bom? Nada é bem feito sem oração. Pelo simples motivo de que deixa Deus de fora do assunto. Sério, né? Você vai começar um trabalho, de evangelismo, mas você não orou para isso. Eu vou ministrar alguém. Não, eu vou ganhar essa pessoa para o Senhor. Mas você não partiu do princípio de oração. Você não colocou Deus no negócio. Então você precisa sempre partir do princípio de de envolver Deus naquela situação. Uma simples coisa que você for fazer. Né? Até mesmo de sair para um evangelismo, visitar alguém. Se você não coloca esse princípio da oração, né, que é do relacionamento, você está fazendo por si só. Né? Então você deixa Deus de fora, tá bom? E isso é muito perigoso, é muito arriscado, tá bom? E outra coisa que diz aqui, olha, como é fácil negligenciar a oração ou até mesmo abreviá-la. Forte, né? Você vai abreviando. Pastor, o que é abreviar? Você vai diminuindo.
Você vai diminuindo, você vai abreviando. E assim, isso, irmãos, o adversário nunca vai deixar assim, né, explícito para você. Ele vai te roubar 5 minutos, depois ele te rouba mais 5. Aí você vai perceber que você orava 1 hora, aí depois você tá orando 50 minutos, depois você tá orando meia hora, você tá orando 25 minutos, você tá orando 10 minutos. Daqui a pouco você tá passando o joelho no chão antes de fazer as coisas para Deus. Então, a gente precisa partir desse princípio e voltar para esse princípio. Amém? O evangelista Val está dizendo aqui, a única maneira de você estar próximo de Deus é através da oração. Exatamente isso. Amém? Nossa irmã Selma Lima, um beijo, Selma. Ela está dizendo aqui, é verdade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Olha só, Satanás, ele já desarmou essa pessoa. Olha isso. Satanás já desarmou, olha. Como é fácil negligenciar a oração ou abreviá-la, simplesmente pelo argumento de que temos serviço da igreja para realizar. Então, às vezes a gente fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e não tenho tempo para orar, não sobrou tempo para eu dispensar a oração. Então, isso, o adversário já está te desarmando e você não está percebendo que ele está tirando essa arma da tua mão, que é a oração. E quando ele consegue, né? Às vezes até ele direciona a nos ocupar demais. E ele não vai nos ocupar com coisas que não são, eu volto a dizer, com coisas que não são ligadas ao reino, né? Ele vai tentar mesmo nos ocupar com coisas e que você aparentemente você acha que tá como tá fazendo para Deus, mas aí quando você partir do princípio, você fala, nossa, eu não tenho orado mais, não tenho mais falado com Deus, amém? Isso é muito sério, tá bom? Nos consegue manter ocupados demais, fazendo as coisas parar e fazer nos parar de orar, tá bom? Romanos 12. Nós vamos ler isso daqui, ó. O que é, quando nós oramos, nós estamos nos consagrando à oração, tá? Então eu quero ler aqui Romanos 12 e Colossenses 4:12 também. Isso é muito forte. Romanos 12:12. Glória a Deus, ó. Deixa eu ver. Pera lá. Tá, ele diz assim, ó, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Você vai ver várias passagens bíblicas, né, que fala acerca de perseverarmos. Por quê? Porque você acha que o próprio Deus, né, já direcionou a palavra dessa maneira, porque ele sabia que nós iríamos precisar, tá? Uma vez que você deixando de orar, você deixa de ter relacionamento com Deus. Então ele sempre falava, perseverai-vos na oração, porque a oração, ela é a nossa arma. Efésios fala isso. Efésios 6 também fala acerca das armaduras de Deus. Ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus, né? E todavia, depois de fazer tudo isso, permanecei-vos firmes. E aí ele vai citar a oração, né? Ele vai citar várias armas, né? Várias armaduras, tá bom? Várias armas que compõem a armadura, vários tipos de situações que nós devemos seguir para que possamos preservar a nossa integridade espiritual, tá bom? Irmã Adma Campos, a paz do Senhor Jesus, minha linda, Deus te abençoe, tá bom? Seja muito bem-vinda nesta noite. Então eu quero que você grava isso daí, oração aparente mais deficiente, tá? Então o que é oração aparente mais deficiente? Não quer dizer que você não esteja fazendo, mas a quantidade com que você tem feito não tem sido suficiente. Você faz, mas ela tem sido deficiente. A oração, para que ela seja eficaz, qual que é a oração eficaz, pastora? É a oração intensa, tá bom? E tempo de oração para ser dispensado a ela. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, né? Mas o Espírito Santo é que nos dirige, né? Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nos dirige acerca da oração.
Então, você vai descer em oração. O primeiro passo, eu já falei isso aqui, o primeiro passo da oração é primeiro você reverenciar a Deus, né? A gente reverencia a Deus, a gente exalta ao Senhor, a gente honra a Deus, e depois é que nós entramos com a nossa súplica, tá bom? Então a gente primeiro reverencia a Deus, depois a gente entra com a súplica. E tudo isso leva um tempo, né? Eu acho que 5 minutos só para você reverenciar a Deus, né? 10 minutos para você reverenciar a Deus, tudo que Deus é, que Deus faz, né? Que Deus é bom. Depois você vai lá mais uns 10 minutos, que é para você começar a apresentar diante do Senhor a tua petição, né? E depois ainda o tempo que lhe resta para ouvir Deus responder, né? Para ouvir Deus falar, para o Espírito Santo. Então assim, irmãos, eu não acredito que você mantenha uma vida de oração de 5 minutos. Não tem como, irmão. Nós precisamos ter intensidade de oração. Nós precisamos ter um tempo já dispensado para oração. Por exemplo, uma pessoa que é líder espiritual, né? Uma pessoa que tem um cargo de liderança, né? Exerce, por exemplo, um ministério de intercessão. A gente não pode, irmão, entender ou achar que essa oração, ela é intensa, ela é suficiente, a oração que a gente faz pela manhã, agradecendo a Deus pelo dia, né? Não é o tipo de oração com intensidade que aqui o autor está nos ensinando, né? Às vezes você faz isso de manhã, né? Quando acorda, e depois quando vai dormir, irmão, não tem como. Então eu falo que um líder espiritual, um intercessor, ele precisa dispensar um horário. Ele precisa ter um tempo hábil de oração, né? Para que ele desça, para que ele tenha esse relacionamento com o Senhor, para que ele ouça Deus falar. Amém? Evangelista Patrícia está dizendo que ninguém dialoga com menos de 5 minutos. É verdade, irmão. É triste. Mas às vezes até mesmo assim, né? Quando as pessoas chegam no culto, eu já falei isso aqui, né? Quando as pessoas chegam na igreja, às vezes eu passava assim, eu falava, mas vamos orar, não, já orei. Eu falei, mas eu vi tu chegar, mas já orei, já passou o joelho, já orou. Então assim, né, até o culto, irmão, quando você chega na igreja, você dirige um tempo de oração ao Senhor, né, pedindo que Ele esteja presente no culto, você já vai clamando, já vai desarmando o teu coração, você já vai entrando em comunhão com Deus, isso a gente já faz de casa, mas né, você faz isso a gente via muito tempo, né, as igrejas, isso a gente tem visto desaparecer das igrejas, né, quando você chega já está todo mundo sentadinho esperando o culto começar, mas antigamente você entrava nas igrejas, as pessoas estavam de joelho, aí você também já ia dobrando o joelho, você via uma igreja toda ajoelhada, era lindo de se ver. Hoje não, hoje realmente está muito difícil. Isso estou falando só para você cultuar, tá bom? Não estou nem falando acerca de você ser um líder espiritual, porque isso você tem que ter mesmo, tá bom? Então não uma oração aparente. Nós precisamos intensificar a nossa oração e dispensar um tempo hábil, tá bom? A ela, amém? Para que verdadeiramente você não se perca. Olha só, os apóstolos, eles necessitavam orar. Por que os apóstolos? Que eu estou citando esse texto de Atos 6, tá bom? Eles sabiam que eles tinham que fazer isso, né? Eles sabiam dessa necessidade, eles tinham essa responsabilidade sobre o povo, né? Sobre dirigir o povo, sobre interceder pelo povo, né? Então, como todos os cristãos daquela era e todas as regiões, era assim que eles se comportavam. Eles tinham que ser dedicados à oração a fim de tornar eficiente o ministério da palavra. Então, assim, até isso, né? Até antes de pregar, preciso orar. Hoje em dia é complicado. É muito complicado, irmãos. Não é fácil você montar esboço. Isso é muito fácil, né? Mas você dedicar tempo para orar, para ver se realmente é aquela palavra, né? Para ver se é isso que Deus tem para aquele tempo, para aquele dia, para aquele povo. Isso é muito sério. Amém? Irmão Francisco Gomes Leão está dizendo aí, louvado seja Deus por esta palavra. Amém, meu querido. Deus abençoe, viu? Já estamos com saudade de você. Pastor Fábio Rogério, certo antes do culto tirarmos 30 minutos de oração. É isso mesmo, pastor Fábio. Pastor Fábio é desse tempo. Era 30 minutos o mínimo, né? 1 hora antes, os obreiros chegavam tudo 1 hora antes para orar, né?
Mas a gente chega 15 minutos depois do início do culto, né, irmãos? Então a gente tem negligenciado, né? A gente tem, isso é oração aparente, mas deficiente, tá bom? Fica bravo comigo não, tá? Mas estou ensinando você aí. A gente está aqui aprendendo hoje com o Espírito Santo, tá bom? Louvado seja Deus. Eu falei para as meninas aqui que eu fui chacoalhada ali no quarto. Eu falei, vou chacoalhar a live. O Senhor nos chacoalha e a gente chacoalha vocês aqui, tá bom? Louvado seja Deus. Infelizmente, essa verdade simples tem sido esquecida, né? Com tanta facilidade por aqueles que ministram as coisas sagradas. Então, até mesmo a gente que ministra pessoas, a gente está ministrando coisas sagradas, né? Então, não é nossa, é do Senhor. Outra coisa que você que prega, às vezes, né? Você que prega também é um intercessor, né? Você que prega, você também é um intercessor, tá bom? Peraí que a irmã Andréia está colocando aqui uma pergunta. Pastora, e nas madrugadas, qual seria o tempo aproximado? Louvado seja Deus, esse tempo é o teu tempo, irmã. O tempo da intimidade, quem determina somos nós mesmos. Irmãos, já teve tempo, assim, quando eu falo de dormir sobre os joelhos, era isso, assim, a gente orava e, por fim, eu tinha sempre por hábito, tá, irmão? Estou me corrigindo aqui também, porque a gente percebe que você está reduzindo no tempo o hábito de oração. Eu sempre, eu passava, só que eu estava passando muito tempo da madrugada acordada, mas eu já aguardava de meia-noite para orar às 3 da manhã. Né? Porque se eu dormisse, eu já não conseguia acordar às 3 da manhã. Aí das 3, eu orava no mínimo até umas 5 horas da manhã. Então, assim, eu tirava pelo menos 2 horas de período de oração, né? Da madrugada para orar. A gente tinha que dormir, porque tem que trabalhar, tudo, né? Mas, assim, a gente precisa, irmão, que não seja... você não precisa nem determinar um horário. Pastora, tem um horário? Não, irmão. Mas desde que aquele, se for meia hora, mas se for uma meia hora intensa, você tá entendendo? Porque a gente às vezes começa a orar, aí você começa a pensar em outras coisas, você começa a direcionar. Se você não... uma outra coisa que eu vou compartilhar com você é algo que aconteceu comigo, tá bom? A gente tem que falar de coisas que acontecem com a gente. Eu não tenho vergonha, porque a gente tem que passar aquela experiência que a gente passa. Então, o que eu comecei a perceber? Eu orava um tempo... E, às vezes, quando você via, o teu pensamento estava se esvaindo em outras coisas. Você pensando em outras coisas e desfoca a oração. Aí é a hora que o Espírito Santo falou, volta para o foco da oração. Às vezes você está de joelho, mas você está desfocado. Você já desviou do princípio daquilo que você ia orar. Uma outra coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu passei muito a orar em pensamento. Não, pastor, então não é eficaz orar em pensamento? É eficaz orar em pensamento. É a partir do princípio de doutrina, que eu fui ensinado assim, de que aquilo que o adversário não ouve, ele não pode intervir, porque ele não conhece pensamento, ele não sonda, ele não conhece, mas ele pega tudo aquilo que sai da nossa boca. E uma vez entendendo isso, eu comecei a orar só em pensamento. Mas isso não era para ser constante. Eu entendi, a gente distorce até aquilo que a gente é ensinado. Então, na verdade, eu não era para, assim, algo específico que eu quisesse que só Deus soubesse, né? Era entre eu e Deus. Sabe aquelas coisas que Deus às vezes usa assim, um profeta para revelar? O Senhor vai falar, ó, isso só para saber que sou eu. Porque era coisas que era só você e Deus na oração, né? Então, essas coisas eu fazia, era para eu fazer em pensamento, e eu fazia em pensamento. Mas o orar em si implica em orar, Orar, irmão, não é gritar, mas orar. Orar com voz, porque às vezes você fica em pensamento, quando você vê, seu pensamento está se esvaindo, tá bom? É só uma dica para você. Louvado seja Deus, eu sei que funcionou comigo. Josiane Mota, paz, filha, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda essa noite, amém? O irmão Francisco está dizendo, não pode parar a oração antes do Espírito Santo confirmar a presença, amém? Então, é exatamente isso. Enquanto você estiver envolvida pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, você permanece na oração. À medida que, né, você percebe que isso já não está acontecendo, é o momento que você encerra a oração, tá bom? Mas já senti de Deus de ficar horas orando e sentindo a presença de Deus, e o Espírito Santo ia trazendo situações para que eu intercedesse,
pessoas, nomes, fisionomias, às vezes pessoas que eu nem conheço, aí Deus traz assim. Às vezes pessoas que fazia tempo que eu não via, que eu não pensava, e Deus trazia, falava, tem que ser intercessor. Deus conta com você. Deus conta com você para orar por aquela pessoa, e é assim, irmãos, a intercessão é dessa maneira. Deus, ele designa os intercessores. Então, ele nos incide, né? O Senhor nos constrange a orar por determinadas pessoas. Às vezes você nem desceu em oração pensando em orar por aquelas pessoas, mas é o Espírito Santo vai trazendo essas pessoas, vai trazendo as situações, e às vezes você fala, nossa, pensei em tal pessoa e orei. O Espírito Santo que traz isso no coração do intercessor, tá bom? E a gente não pode negligenciar isso. Se Deus deu alguém para que você orasse, ore por ela, tá bom? Não negligencie isso. A oração, ela não pode ser aparente, mas ela tem que ser intensa, tá bom? E eficiente. E ela se torna deficiente quando nós não oramos com intensidade, tá bom? O pastor Fábio está dizendo que a oração boa é feita com tempo. É coisa boa, né? A Bíblia fala assim para a gente não se apressar em sair da presença de Deus. Você entrar para orar é você entrar na presença de Deus. Irmão, a presença de Deus, ela nos delicia. A gente... Você quer entender esse negócio? A presença de Deus, ela nos delicia. Quando a presença de Deus nos envolve, você não sente vontade de sair dela, né? Às vezes a gente está aqui, o estudo vai passando. Isso é presença de Deus, né? Presença de Deus, você está tão ali deliciado com aquilo que o Espírito Santo está te ministrando, está te ensinando, está te dirigindo, que você não quer sair, que você não quer deixar, que você não quer parar. E a oração é a mesma coisa, tá bom? Então, uma outra coisa que eu queria aqui compartilhar com você, ó. Tá aqui. Você que prega, né? Eu ia falar. A pregação eficaz, ela está condicionada também a uma oração eficaz. Às vezes você até prepara, né? Você prepara ali tópicos, né? Mas aquilo não surte com eficácia, sabe? Porque às vezes ela não partiu do princípio de oração. Às vezes eu tô aqui, assim, Deus me dá, eu tenho que anotar na hora. Eu já abro a Bíblia, o Espírito Santo me dá e eu tenho que anotar. Que nem isso aqui, ele foi me dando e eu fui anotando, porque eu falei, isso aqui é coisa que eu não posso esquecer de falar. Então o Espírito Santo me deu em cima do estudo, em cima do texto áureo, né? E em cima do livro, do que eu tô lendo, que eu tô sendo ministrada também. Coisa boa, coisa linda. Eu quero falar acerca de Êxodo. Êxodo 32, eu já vou... Vai falando para mim o horário. Falta 10 minutos? Faltam 10 minutos, tá bom? Prometo que eu não vou passar. Então, vou colocar aqui para você Êxodo 32, versículo de número 11. Hoje eu estou com as minhas lindas aqui ao vivo. Aqui, diaconisa Marielle, diácono Wendel, evangelista Samara e minha filha. Estão aqui comigo assistindo ao vivo o Café com Palavra. Amém? Então vai lá, Êxodo 32. Enquanto você vai em café, de verdade. Tem que fazer café. Falei, tá vendo? Isso do ao vivo é isso. Porque isso que é café. Que a gente vai ter que parar ali. Entendeu? Vamos lá? Evangelista Patrícia está dizendo aqui, verdade, pastora, é assim mesmo. Quando nós vamos ministrar. É a base da oração. Exatamente. O evangelista hoje está me assessorando aí, ó. Êxodo 32, 11. Vem mais uma assessora aí de live. Deus te abençoe, minha filha. Olha isso daqui, uma coisa forte. Meu Deus, me dá graça. 10 minutos. 10 minutos eu vou ter que ministrar isso aqui. Vamos lá. Eu vou ler do versículo... Você entender, tá bom? O texto, às vezes você faz tempo que você não lê essa passagem, eu vou ler bem rapidinho, tá? Mas aí eu vou frisar do 11 em diante. Vamos lá. Diz assim, ó, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a... Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu.
E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro como um buril, e fez dele bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois se levantaram a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, olha o que Deus diz. Deus estava, vendo todas as coisas. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa, versículo 8, se tem desviado do meu caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, irmão. Deus vê todas as coisas. Deus estava vendo. Moisés não tinha visto, mas Deus já tinha visto tudo. Aí ele fala assim: e depressa, depressa, eles se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés. Moisés lá em cima. Moisés estava lá em cima clamando pelo povo, clamando diante de Deus. Aí Deus diz a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Você vê, Moisés, Deus conhece quem é e quem não é. Moisés estava lá em cima buscando em Deus primeira direção para aquele povo, clamando pelo povo, E o povo de um todo se corrompendo, se prostituindo, pecado da idolatria, obstinado. Pensa no alarido, irmão. Era um alarido de idolatria. Isso, minha filha, olha, isso aí Deus abomina. Moisés, porém, estava lá em cima. Aí o Senhor fez a promessa para eles, já falou: farei de ti uma grande nação, Mas eles eu vou destruir. Deixa-me que o meu furor se acenda. Sabe o que eu entendo com isso? Moisés estava intercedendo. Olha o intercessor aí. Moisés estava lá em cima intercedendo pelo povo. E a oração de Moisés vai mudar a sentença do povo. Deus já estava, mais uma vez, Deus já estava decidido. Ele falou: deixa o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor. Olha aí. Você que é intercessor, você suplica diante de Deus através. Você se coloca entre. Lembra que eu falei? Ser um intercessor é se colocar entre. Súplica é oração. Então ele estava suplicando a Deus. É uma oração intensa, irmão. É oração intensa. Ele não estava somente orando, ele estava suplicando. Suplicar é pedir favor de Deus. É pedir favor de Deus. Amém? Aí ele diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Tu que tiraste ele da terra do Egito. Aí ele começa a lembrar Deus do que Deus tinha feito pelo povo, como se Deus havia esquecido, E é por isso mesmo que Deus estava enfurecido, porque depois de tudo que ele fez, o povo ainda estava virando as costas para ele, pecando contra o Senhor. Aí depois de todas as justificativas de Moisés, Deus ouviu a súplica dele. Irmão, Deus levou em conta o crédito que Moisés tinha com ele. Mas o crédito no sentido de homem de busca. O intercessor, ele tem crédito. O intercessor tem credibilidade, não de coisas passadas, tá bom? Moisés estava fazendo o quê? Ele estava clamando naquele dia, Ele estava ali no monte, clamando ao Senhor. Então, ele não estava lá debaixo: Senhor, já orei por esse povo, lembra que eu orei? Não, ele estava lá e orando, era presente, tá bom? Que eu falei aquela hora que tem pessoas que realmente vai usando, Acho que orou muito, agora não preciso orar mais. Não, você precisa continuar buscando. Às vezes tem pessoas que falam para mim: pastor, eu já busquei muito em monte, eu tenho crédito com Deus. Tem não. O tempo que você buscou foi para aquele tempo. Você precisa voltar a buscar agora. Então, para com isso. Eu já ouvi pessoas falando que sabe assim, recebe graça de Deus
porque tem crédito com Deus, porque fazia, porque acontecia, porque isso. Aí hoje abusa da graça. E tá perdido. E se não se converter, vai para o inferno com tudo que fez. Quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Né? Então, esses dias eu ministrei na igreja e eu falei acerca da fé do passado, né? Marta, né? Se você não assistiu, assiste aí. Tá lá no YouTube? Tá? Tá lá. No Face da igreja. Tá no Face da igreja, tá? Tá no Face da MTR. Foi uma ministração de domingo retrasado. Tá lá, falando acerca de fé, tá? Então, Deus ali falando, né? Jesus falando com Marta, com Maria, né? Aí eu falei acerca da fé no passado. Às vezes tem pessoas que ainda exercem uma fé no passado, de coisas que fazia, que foi, que fez. Então foi, fez e ficou no passado. Você precisa agora tá no presente com Deus e na fiação aí com o Senhor, tá bom? Louvado seja Deus. E olha só, Deus, ainda assim, Deus ouviu aquele intercessor. Deus ouviu a súplica de Moisés. Aí o 14 ele fala assim: então o Senhor arrependeu-se. Ó que o intercessor faz. Ele se coloca entre, né? Ele se coloca entre. Então aqui, Deus já estava até decidido. O povo acendeu o furor. Acendeu a ira de Deus. Acendeu o furor de Deus. Aí o Senhor queria consumir aquele povo. Aí sabe que Moisés vai lá e clama, intercede, intercessor. Aí Deus, ele se arrepende. Aqui o meu texto bíblico vai dizer, eu não gosto muito dessa tradução, porque eu entendo que Deus não se arrepende das coisas que ele faz, né? Ele não é um homem para que se arrepende, né? Nem filho do homem para que volte atrás. Então, assim, mas aqui Deus, ele decidiu pela oração, pela intercessão de Moisés, ele decidiu deixar de fazer o que ele já havia dito que faria, né? Então ele mudou o coração de Deus. Intercessor, você muda o coração de Deus com a sua oração, com a sua intercessão. Olha que coisa forte, né? Aí voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam. Estava tudo escritinho ali, os 10 mandamentos. Ele desceu com os 10 mandamentos. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, Josué estava na porta do monte. Josué estava ali na porta do monte esperando Moisés, né, descer, mas ele estava ali, na porta do monte. Aí ele escuta o povo e ele fala assim: olha aí, Moisés, o alarido de guerra que há no arraial. Porém, ele lhe disse: não é alarido dos vitoriosos e nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Então eles estavam ali festejando a idolatria, né? Não era alarido dos vitoriosos, né? E aí quando Moisés ele chega ali, irmão, ele se ira. Aí ele entende o que Deus estava falando, né? Aconteceu que chegando ali no arraial, ele vendo o bezerro, viu as danças, aí acende o furor de Moisés. Ele arremessa as tábuas e as tábuas se quebram. Então você vê, Deus, né? Deus, irmão, às vezes Deus permite essas coisas. Ele fala assim: vai lá então para tu ver com teus olhos. Tu tá achando que eu tô sendo injusto? Vai lá então, olha com os teus olhos. É linda essa passagem, irmão. Deus já falou muito forte comigo através dessa palavra. A evangelista Patrícia está dizendo assim: pastora, Deus teve misericórdia do povo, né? É isso mesmo, misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Quando você intercede, né, por alguém, aquela pessoa ela passa a viver a misericórdia de Deus, irmão. A misericórdia de Deus estendida sobre aquela vida. Quantas das vezes eu falo com pessoas, eu falo: filha, a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido. Mas até para a pessoa receber aquela misericórdia, tem pessoas que estão intercedendo por ela. Amém? Então, para que você entenda aí, aleluias, a importância de ser intercessor, a importância da oração, a importância do relacionamento do intercessor, da credibilidade do intercessor. Você vê que a gente muda histórias através da nossa credibilidade com Deus, através da nossa
né, da nossa intimidade com Deus, tá bom? Intercessor, você que está nos assistindo, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais valiosa vai ser a sua intercessão, porque você vai alcançar mais favor de Deus. Amém? Amém. Eu espero que você tenha recebido isso da parte do Senhor. Por mim, eu ficava aqui a noite toda, mas as coisas de Deus são feitas com ordem e com decência, tá bom? Irmã Vilma Alves, confessor, Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Lília Oliveira, Deus abençoe. Irmão, tem novidade de Deus chegando aí, hein? Tem novidade, levantando aí uma pessoa para me ajudar nos estudos, tá bom? Glória a Deus. Às vezes a pastora desmarca, porque, irmãos, presta atenção. Não é fácil, pastor. E hoje quase que a gente sai para socorrer de novo. E a gente é ao vivo, né? Algumas pessoas falam assim: pastora, grava alguns. Mas acho que o gravado não é a mesma coisa, né? Que o ao vivo. Eu gosto de interagir com vocês, né? Sinto alegria de ter vocês aí, né? Louvado seja Deus. A irmã André está dizendo amém. Cada dia mais edificante, para a glória de Deus, tá bom? Então eu gosto de interagir com os irmãos, tá? Então eu vou, Deus já me direcionou, tá bom? E a gente vai ter um segundo. Todo homem de Deus tinha um segundo, né? Então para todos os trabalhos eu tô levantando um segundo, para que quando, né, eu não puder, para que não seja cancelado, para que não seja desmarcado, tá bom? E vocês vão ter surpresa aí logo logo, tá? Louvado seja Deus, amém? A irmã Jô, lá de Mogi das Cruzes, está dizendo: cheguei. Ô Jô, seja muito bem-vinda, irmã. Glória a Deus, amém? Mas depois eu sei que você vai entrar lá, vai ter oportunidade de assistir desde o início, tá bom? Vai ficar gravado aí. E eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, eu vou orar. Quero interceder, ó. Vou mostrar de novo o livro, A Arma da Oração. E tá aqui o autor, tá bom? Eduardo Bontes. Louvado seja Deus. Foi um grande avivalista, tá bom? Um dos percussores da Igreja Metodista. Muito bom livro, tá bom? Ele escreveu 11 livros. E dos 9 livros foram direcionados acerca da oração. Então, tô me deliciando com esses livros aí. E o nome do Senhor ter sido glorificado. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu santo nome. Queremos te agradecer pela direção do Espírito Santo, por este estudo que nos enriqueceu nesta noite. E eu te peço, Senhor, meu Deus, aleluia, que de tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, sejamos praticantes. O apóstolo nos ensina, aleluias, que Deus não se agrada que sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes operosos da palavra de Deus. Que o Senhor possa levantar ministérios, que o Senhor possa, aleluias, Pai querido e Pai amado, fortalecer ministérios, que intercessores e mais intercessores se levantem a cada dia, que nós sabemos que há um papel muito importante, aleluias, e valioso acerca da intercessão, que Deus conta com os intercessores na terra, Deus conta com homens e mulheres que intercedem pelo mundo, aleluias, que através dos intercessores tudo é transformado, através dos intercessores o mundo é moldado, e nós entendemos isso, Senhor, aleluias, que o Senhor possa nos dar, Pai querido, Pai amado, esse entendimento a cada dia, que o Senhor possa a cada dia aumentar o nosso nível de responsabilidade como intercessores, e que o Senhor possa nos conduzir em nossos ministérios, nossos chamados de ofícios, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, vidas venham a ser alcançadas, aleluia, e trazidas para dentro do teu reino. Eu quero te agradecer e te louvar, em nome de Jesus, amém. Amém sobre cada vida, sobre cada pessoa. Irmã Elô, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, amém? Glória a Deus. Gente, fica com Deus, um ótimo fim de feriado para vocês. Pastora Elisângela Gomes, te amo, tá bom? Ó, vou te esperar de novo no Momento Mulher, tem que fazer agora parte 2. Deus abençoe você em nome de Jesus. Ficam com Deus, irmã Josi, irmã Lia, evangelista Valdo, a irmã Filomena Leite. Deus te abençoe, não tinha te visto aí ainda.
ou os meus comentários aqui que vai ficando atrasado, tá? Irmã Andréia Regina diz que comprou outro caderno para anotar. Diz que o primeiro já acabou. Glória a Deus. Amém? Evangelista Patrícia, obrigada. Obrigada aí pelo auxílio. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Irmã Adma Campos, lá de Jandira. Te amo, amiga. Deus te abençoe, tá? Muito feliz de te rever. Solange Adriano também. Um beijo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Francisco Gomes, o pastor tá mandando a paz aí para você, tá bom? Deus te abençoe, querido. Vilma Alves, todo mundo aí. Evangelista Samara tá aqui comigo. Glória a Deus. Irmã Selma Lima, um abraço forte. Viu? Que Deus abençoe teu ministério, tua chamada. Um abraço no meu pastor, né, José Luiz, amo demais. Deus abençoe, pastor Fábio também. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, ficam com Deus e até quarta-feira, tá bom? Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus e até quarta-feira.